Tu sabe que tu tá no fundo do poço absoluto quando teu time vence por 1-0 de forma horrorosa, feia, feia. O pior time do campeonato, o time que passou a lanterna inteira na Premier League e que já tá rebaixado. Tu vence o Wolverhampton jogando futebol, não é medíocre, é podre. E eu fiquei emocionado, cara, porque, cara, o Tottenham não tinha vencido nenhum jogo no campeonato inglês no ano. Cara, tu pensa só, passou janeiro, fevereiro, março, estamos no fim de abril, o Tottenham não tinha ganhado um jogo ainda. E o rebaixamento parecia mais do que certo, né? Então quando acabou esse jogo, eu não acreditava na vitória até o último lance, literalmente. Eu não sei se os jogadores foram comemorando e quando bateu assim a real, cara, me deu uma emoção, velho, me deu uma emoção. Que eu não esperava sentir nesse momento da temporada, até porque o Tottenham tem sido muito apático na maior parte do tempo. Isso carrega um pouco a torcida junto, né? Tu vai assistir o jogo já com aquela cara assim, já chega pra assistir o jogo assim, né? E tipo, se o time perde, nem dói mais, né? Que tem um buraco no coração. Então, cara, foi loucura. E claro que, assim, no momento que o Tottenham tá, precisando de qualquer ponto pra não cair, meio que não importa como que venceu também. Ah, venceu jogando feio, jogando mal, não importa. É 3 pontos no saco e tá lá. Né? O problema é que o Tottenham precisa vencer mais jogos pra não cair. E não tá mostrando evolução. Tipo, venceu um jogo. Eu diria que é uma evolução. Mas em termos de futebol jogado, cara, não tem nada, velho. Não tem nada. O time do Tottenham hoje é do nível do Wolverhampton. É do nível dessa equipe do Wolverhampton lanterna do campeonato. É o mesmo nível. Né? Esse time do Tottenham jogando futebol de hoje é um time que eu tenho certeza. Se cai pra segunda divisão e apresenta esse futebol aí, não sobe. Não sobe. É um time muito, muito ruim. É papo de meio de tabela pra baixo na segunda divisão, eu acho. Com o futebol que tá apresentando, né, recentemente. E por isso que dá preocupação da forma como a gente ganhou. Que foi, assim, quase mais na sorte do que no juízo, né, como diriam os outros. Mas, cara, tá lá. Realmente foi um jogo complicado porque quando acaba dá aquele sentimento da vitória. Só que aí vem a notícia de que o West Ham venceu lá no último lance o jogo deles. E tu tá nessa situação, cara, é meio humilhante, cara. Na verdade é muito humilhante pra um time com o poderio financeiro do Tottenham, né? Tu tá numa situação dessa, é muito humilhante, cara. Tipo assim, tu fez a tua parte, mas tu tem que torcer. Tu tem que torcer contra o Cara, tu tem que torcer contra o West Ham. É uma situação, velho. É desesperadora, cara. É desesperadora. Mas pelo menos o time venceu. Tirou, né, esperamos que seja assim. Tirou a nhaca, ganhou um jogo, lembrou que dá pra ganhar 3 pontos. E a partir daqui eu espero que pelo menos dê um boost de confiança pros jogadores. Dê um shot de, pô, a gente consegue, irmão. Quase ganharam no final de semana passada, se não fosse aquela falha do Danço. E agora ganharam o jogo. Vamos pra cima, faltam 4 jogos. Né, e os jogadores têm que encarar como 4 finais. O que tava me deixando muito pé da vida hoje, porque hoje não tava encarando como uma final, cara. Os jogadores não estavam jogando como se a vida deles estivesse na linha. Como se o clube tivesse prestes a cair. Os jogadores estavam jogando como quem tá ganhando de 3-0 num domingo ensolarado, tá muito calor, e aí tu começa a correr menos, porque tu tá querendo se poupar um pouquinho. Foi lamentável. Né? Mas vamos falar um pouquinho do jogo. E assim, rapaziada, transparência total com vocês, que eu prezo muito por isso. Eu perdi o primeiro tempo inteiro, tá bom? Eu só assisti o segundo, eu errei o horário do jogo e cheguei pro segundo tempo bem feliz, achando que tava chegando pro começo do jogo, e errei. Aparentemente, no primeiro tempo não aconteceu nada, então meio que a gente não perdeu muita coisa, né? Quando começa o segundo tempo, tem essa bela inversão de jogo do Pedro Porro pro Xavi Simons, ele consegue puxar da ponta pro meio, e o Doherty, em último momento ali, acaba atrapalhando a finalização do Simons, mas era uma boa chance, a bola não saiu tão longe do gol. Daí depois foi muito triste que o Simons, ele meio que no lance que ele tava sendo marcado, mas não foi por causa de uma entrada do adversário, foi ele sozinho, que ele dá uma pisada no chão esquisita e ele reclama muito daqueles jogadores que caem o tempo todo, fica pedindo falta e tal, mas essa aqui na hora dá pra ver. É engraçado como dá pra ver na hora a diferença entre o jogador caiu e tá fingindo e o jogador realmente tá com dor. Ele caiu no chão assim, esperneando de dor, botando a mão no joelho. Aquilo ali era bem claro que não era fingimento. E depois ele saiu de maca. Pareceu alguma questão
pesada ali no joelho dele. Espero que não seja nada, porque a Copa do Mundo tá aí. O Tottenham precisa dele, mas não sei se ele vai poder jogar os próximos jogos e a Copa do Mundo tá aí. Né? Então vamos ver. O Wolverhampton não eu ia dizer que não jogou mal. Na verdade, sim, jogou muito mal, mas jogou mal igual o Tottenham, tá me entendendo? Conseguiu criar uma chance ou outra e em alguns momentos foi até mais perigoso que o Tottenham no segundo tempo. Tem essa chance com o Mané, que vem uma bola lá pro segundo pau, né? O cruzamento vem no meio da área e o Mané sobe sozinho, manda longe. Depois tem essa do Armstrong, cara, que essa aqui eu fiquei tão indignado, cara. Eu adoro o Danso, o zagueiro do Tottenham, mas, cara, semana passada a gente não ganhou porque ele não quis afastar uma bola no final do jogo. Aí chega aqui um lançamento em que ele completamente perde a noção do adversário que tá vindo atrás, que é muito mais rápido do que ele, deixa o cara chegar e na hora de recuar ele dá uma cabeçada que ele quase entrega o gol. Mano, tu já errou na última semana, o Tottenham não pode se dar o luxo de perder nenhum jogo. Meu filho, tu manda essa bola na lua, irmão. A bola picou, tu mete o pé nela pra qualquer lado. Qual a tua maior força? Dane-se. É melhor do que fazer uma cagada. Isso tem que estar engrenhado na cabeça dos caras. Tem margem zero pra erro. E ele ia perdendo a corrida, ele consegue recuar e o recuo dele é tão fraquinho que o Armstrong vai fazer o gol. Só não faz porque o Kinski, grandioso Kinski, fez um bom segundo tempo, saiu ali e salvou o time. Deu um peixinho na bola, né, acabou salvando. Depois o Tottenham conseguiu de escanteio botar na cabeça do Bentancur. É uma coisa que a gente tinha muito bem no começo da temporada, perdemos aos poucos, né, mas o Bentancur é um cara que vai bem de cabeça nos escanteios. Ele estava muito tempo lesionado, voltou no último jogo. E agora hoje ele quase meteu o golzinho dele, é um belo cabeçaço, mas o José Sá foi catar. José salva, né, como sabemos. E aqui, por falar em salva, também teve essa do Doherty, né, mais um cruzamento do Pedro Porro, ia cair na cabeça do Ricardo Richarlison. Ele tava quase fazendo pose pra foto já tava com a cabeça assim, ó, pegando, pá. Né, e aí o Doherty, cara, esse cara é ex-Tottenham, inclusive, né. Cara, ele dá uma casquinha, cara, foi tão cruel esse lance, velho. Ele dá uma casquinha, a bola toca no cabelo dele, foi só o suficiente pra tirar do Richarlison. Eu fiquei tão pé da vida, mano. Doherty, jogador do Tottenham. Até que por causa do Doherty saiu o gol do Palhinha. É uma bola que vai na área, um cruzamento ali, um escanteio, né? Bate no Richarlison, bate no Danso, volta pro Richarlison. O Richarlison finaliza do jeito que dá, de perna canhota, fraco, cara, um chute horroroso, podre, ia sair pra linha de fundo sem perigo nenhum. Só que o Doherty, olha o posicionamento do homem. Completamente alheio ao restante do time do Wolverhampton, né? Sozinho ele deu condição para 3 jogadores do Tottenham. E a bola, cara, foi nos pés do Palhinha. E o Palhinha, vocês sabem que ele é clutch, cara. O Palhinha tava ali, ó, mandou pro fundo da rede. Eu nem acreditei quando saiu esse gol. Que o Tottenham tá tão zicado que saiu o gol. Eu tinha certeza que ia ser anulado. Eu tinha certeza que ia estar impedido. Eu nem comemorei. Tava assim, impedido, né, óbvio. Palhinha comemorou muito, cara. Gostei muito da atitude dele. O bicho é clutch. O bicho é um volante de marcação que faz gol de vez em quando, pô. Fez 2 gols de bicicleta na temporada. Acredite se quiser, o Palhinha. E eu acho que o Tottenham tem que ficar com ele, não importa o que aconteça. Beleza? Se ficar na Premier League, ele é um bom reserva. Se ficar na segunda divisão, ele é o melhor volante de marcação da liga. Tranquilo. E ainda tem liderança e tem um pouco assim dessa chegada no ataque. Né, que ele consegue se posicionar bem em momentos como esse, meteu o golzinho dele. Se o Tottenham escapar do rebaixamento, talvez seja um lance como esse que salva o time, né? Tá lá, não importa se o gol foi feio. E nesse momento também sai o gol do Everton no jogo contra o West Ham. E por um curto período de tempo, ali uns 10, 15 minutos no final do jogo, o Tottenham tava fora da zona de rebaixamento no saldo de gols. Que ridículo, né, cara? E aí o De Zerbi fechou a caixinha, né? Botou ali o nosso querido Dragoshin na zaga pra fechar o jogo. Cara, o time se retrancando pra garantir uma vitória por 1-0 contra o lanterna do campeonato que já tá rebaixado. Cara, é poesia, né, isso aqui. E aí no último lance tem uma falta na frente da área. Mas o que eu tinha certeza que ia sair gol aqui é brincadeira. Cara, eu tava assim... Cara, é que é difícil explicar, né? Pra quem tem um time minimamente funcional, a falta de confiança que existe na equipe do Tottenham, cara. Tu nunca acha que tu vai ganhar, entendeu? Pelo menos nesse ano. Sempre acontece alguma coisa. Era óbvio que ia acontecer uma coisa aqui. Pra mim, ou o cara ia meter na gaveta, ou alguém ia meter a mão na bola, ia ser pênalti. Né? Mas no final das contas, o João Gomes cobrou bem a falta e o Kinski, fazendo aí o seu arco de redenção, foi lá catar. Ele já tinha feito boas partidas recentemente, que o Vicário fez uma cirurgia de hérnia, né? E o Kinski voltou a jogar.
Eu achei que a carreira dele tava destruída depois daquele jogo contra o Atlético de Madrid. Mas o bicho tá num arco de redenção bem legal. E possivelmente salvou o Tottenham, né? Vai saber o que acontece no futuro. Esses 3 pontos aqui podem ser essenciais. Ele fez uma defesaça monstra, a galera comemorou muito com ele. Acho que ele vai ser um dos caras mais celebrados aí a cada vez que ele fizer uma coisa boa. Porque o povo consegue entender que ele tá tendo uma cabeça muito forte pra lidar com aqueles erros contra o Atlético de Madrid lá, sem deixar isso levar ele pra baixo. Né? Ele tá indo muito bem, ele tá confiante nesse momento. Então parabéns pro Kings, fiquei muito feliz por ele, que fez essa defesaça. E acabou o jogo, o Tottenham ganhou. O Tottenham ganhou o jogo, cara. Cara, você acredita num negócio desse, velho? Eu não acredito. De vez em quando eu ainda olho assim. Será mesmo que os caras não botaram errado ali o placar? Será que não é 1-1, não? Agora, a tristeza é que quando acabou, eu tava muito feliz, emocionado. Aí eu olhei a tabela, o Tottenham tava na zona de rebaixamento ainda. Ué, o que aconteceu? Pô, o maldito do time do West Ham, cara. Meteu um gol aos 93 minutos. Vocês acreditam num negócio desse? Eu nem vi, nem sei o que aconteceu. Mas não é. Cara, é muita zica esse time do Tottenham também. Eu vou te falar um negócio. No momento continua na zona de rebaixamento. Tem 4 jogos. Tem 4 jogos pra conseguir virar essa situação. Pelo menos ganhou um agora. E tem aquela coisa também que, tipo, os jogadores esperam que ganhem motivação e mudem de atitude. Porque hoje o gol saiu mais na sorte, cara. Não foi um jogo que o Tottenham mereceu. Não foi um jogo que o Tottenham mostrou ser um time de Premier League. Não foi um jogo em que o Tottenham deu qualquer confiança para os próximos jogos. E não foi um jogo em que o Tottenham jogou como se fosse uma final. Jogou com os caras assim com a faca no meio. Não foi. Não foi. Isso é o que mais me preocupa. Os caras estavam meio que derrotados assim em campo, cara. É triste. Numa situação dessa, deveria estar jogando a vida, né? Mas não foi o que eu vi em campo. Olha as estatísticas do jogo, mano. Que joguinho mequetrefe. Cara, o Tottenham foi mesmo nível do Wolverhampton, tá? Mesmo nível, praticamente o mesmo time. Meus amigos, queria convidá-los a se inscreverem no canal. Caso não sejam inscritos ainda, a gente tem pós-jogo aqui direto e reto. E semana que vem já tem as semifinais da Champions League. Estaremos aqui fazendo a cobertura completa. Fechou? Sejam muito bem-vindos, muito obrigado. Nos vemos na próxima. E 4 finais.